Oi, galera, vamos falar de recurso? Estão saindo algumas provas de discursiva e toda vez que você pega a sua nota é normal que a gente queira dar um upgrade ali, né? Ora com razão e ora bem sem razão, o que não vai adiantar nada. Recentemente, nas minhas redes sociais, eu comentei assim: trate o recurso como uma outra fase do seu concurso, como algo a ser percorrido normalmente, mas claro, né? E aí as pessoas fazem um entendimento completamente do avesso. Claro que tem que ter cabimento. Então, você entrar com um recurso que não tem nada a ver, o examinador pediu A, você respondeu B e quer entrar com recurso, não vai adiantar nada, tá? O examinador não vai perder tempo analisando cada um dos recursos que ali está. Ele vai olhar algo bastante objetivo, óbvio, que de repente foi ali um equívoco mesmo, ou foi considerado de forma inadequada, e vai atender ou não. O tipo de recurso que se faz, ele varia um pouquinho de banca para banca, e aí a gente consegue entender isso, né, quem corrige pelo histórico mesmo, né, dos aceites de cada banca. Primeiro ponto é: você precisa pagar alguém necessariamente para fazer um recurso? Não necessariamente, você consegue sim fazer sozinho, seguindo aí algumas regras básicas, tá? Mesmo pagando alguém, cuidado, porque um recurso não pode ser igual ao outro, tá? Então, se eu, enquanto professora, faço um recurso para Joana, para Maria, para não sei quem lá, eu vou ter, ainda que seja a mesma prova, a mesma banca, né? Eu vou ter que diferenciar cada um deles. Veja, até mesmo na prova objetiva, é um pouco mais fácil de direcionar recursos iguais, né? Porque na discursiva cada um se expressou de uma forma, ok? Mas mesmo assim não pode ser um copy-cola, porque se for um copy-cola, todos iguais, chegarem vários, isso vai ser desconsiderado a forma que veio, tá? Então, na discursiva, como já é algo que cada um se expressa, manifestou ali a sua ideia de uma determinada forma, isso acaba acontecendo menos. Mas cuidado para não fazer ali, compartilhar o seu recurso num grupo, a pessoa que, enfim, mandar uma coisa parecida com a sua de forma muito clara que foi uma cópia, um plágio, isso vai te prejudicar, tá? Então, o primeiro ponto, e eu quero separar alguns pontos aqui necessários para se fazer o recurso. O primeiro ponto é entender se tem cabimento. Então, a primeira coisa é olhar o quê? O espelho. Olhar o espelho. Varia de banca para banca, mas em geral vem assim, o título, o texto motivador daquela discursiva, e aí as questões, né, os tópicos que é para ser abordado, o que é para ser discutido, ou vem no finalzinho desse texto motivador, ou vem logo abaixo, em forma de tópicos mesmo. Algumas bancas já colocam a pontuação, né, referente a cada um desses tópicos, outras não. Em geral, o Sebrasp coloca, tá? Outras não colocam. Ok, mas já serve de guia. Mas fato é que quando sai o espelho, você vai conseguir comparar qual é o que ele quer ler na sua discursiva, né? Então, a pergunta estava ali, um A, e se espera uma resposta A, tá? Compatível, coerente. E aí você vai olhar a sua resposta. A sua resposta é A realmente? Se for A realmente, ou se for parcialmente este A e não foi considerado, sim, entre com o recurso. Agora, se você respondeu B, meu amigo, não adianta. Ainda que tenha sido muito frustrante o seu resultado, ainda que seja o sonho da sua vida passar nesse concurso, não perca seu tempo, tá? Em geral, a nota, ela vem ali em parcelas, né? Então, parte tem a ver com a apresentação estética, parte tem a ver com a gramática, parte tem a ver com o conteúdo, enfim. Isso é muito importante você olhar. E na hora de você montar o seu documento de recurso, que isso seja ali bem dividido também, tá? Outro ponto é que o seu recurso, ele tenha clareza e ele seja objetivo, tá? O examinador não vai ficar devaneando ao seu respeito. Então, por exemplo, numa discursiva, quando você diz que você abordou aquele tópico, não basta dizer isso, eu abordei o tópico tal, a minha discursiva contém... Não, copie o trecho. Então, a pergunta foi essa, a resposta foi essa. Mostre para ele que você realmente tinha aquilo escrito na sua discursiva. E ainda mais, coloque ali a linha que isso estava, tá? Deixa de forma bem prática para ele ir atrás. Mas tem uma coisa muito importante que alguns espelhos colocam a
Pontuação. Veja, eu não vou te dar todo o beabá de como faz no recurso, é algo assim que a experiência traz muito isso consigo, mas são ideias gerais. Alguns espelhos trazem consigo a pontuação. Por exemplo, vamos supor que o esperado era uma resposta A, tá? Então, quando você não atinge essa resposta A em nada, você ganharia 0 pontos. Quando você atinge ali cerca de 1/3 dessa resposta A, seria um parcial, um exemplo, tá? 1 ponto. Quando você atinge ali 2/3, ganharia 2 pontos, sendo que o máximo ali, então, seria os 3 pontos. Tem espelho que traz isso de forma mais declarada, tá? A Sebrasp é uma delas na maioria das suas provas. Então, ela demonstra que se você atendeu aquela questão até ali, é tal pontuação. Isso é perfeito para fazer recurso. Isso ajuda muito na hora de você entrar com o recurso. Porque você vai olhar para a sua resposta, para a sua discursiva, para aquele trecho que atenderia a esse pedacinho do enunciado, e você vai comparar. Eu me encaixo onde? Eu respondi nada sobre o assunto? Eu respondi 1/3, 2/3, totalmente completo? E aí você vai ver a pontuação correspondente que você deveria ter recebido para aquele tópico, para aquele trecho. E vai comparar com o que te foi dado, que você merecia ou o que te foi dado. Para quê? Para que quando você transcrever isso na forma de texto, você possa, além de dizer para o examinador que ali está contido, mostrando o trecho, linha, etc., que a sua nota deveria ser X. Isso é muito bom para o examinador, né? Então, vamos supor que você escreveu ali, sei lá, completamente aquele trecho, completamente, tudo que estava sendo pedido você respondeu. E tá ali na prova para você colar para o seu examinador. Então, você merecia, para aquele único tópico, a pontuação 3, nesse exemplo aqui. Mas a pontuação dada pela banca foi 1. Então, você vai apontar qual é o tópico, você vai colocar ali o trecho, né, na qual foi atendido, você vai justificar isso, tá? Ora justificando com a devida referência, ora justificando com os trechos que você abordou exatamente aquilo, né? Ou seja, o seu jeito de se expressar, ainda que não com as mesmas palavras, é exatamente a mesma ideia de que ele está te pedindo no espelho, mas que você solicita a reconsideração para a pontuação X, no caso aqui 3, porque você atendeu. Então, quando o examinador te dá essa deixa de permitir exatamente te dizer quanto você tiraria em várias possibilidades, você, além de demonstrar para ele que uma possível incorreção, você já pode demonstrar para ele qual seria a nota merecida, devida, referente ao próprio espelho. Isso é perfeito. O outro ponto é a formalidade. Atenção, muita gente exige da banca a alteração, a anulação, porque você pode pedir, inclusive, a alteração / anulação de algum trecho da folha de respostas. Olha o que acontece muitas vezes. Vamos supor, tá pedindo ali para que você, no enunciado, tá pedindo cite, blá, 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 blá. Cite, não tá pedindo para explicar nada disso. E aí, quando veio o padrão de respostas, o espelho, ele esperava que você escrevesse ali muito mais do que tinha sido pedido no enunciado. Então, num caso desse, comparando que você não escreveu conforme o espelho, porém, no próprio enunciado não estava pedindo para você ser tão detalhista, no caso, você pode pedir também a alteração do próprio padrão de resposta, tá? Nesse primeiro recurso inicial. Porque depois, se isso for alterado, não vai ter espaço para pedir mais recurso sobre isso, é somente nessa primeira vez, tá? Então, o primeiro ponto é olhar se o padrão, ele tá coerente com a pergunta que estava lá no enunciado. Tá coerente. Agora você olha o que você respondeu. Tá coerente com o padrão de resposta? Está detalhado no espelho exatamente quanto seria a sua pontuação? Porque se não tiver, você não vai conseguir exatamente te dizer qual é a nota que você deveria receber. Tá? Observa, olha nesse padrão que a gente colocou aqui no exemplo. Eu posso ter nesse pedacinho a pontuação 0, 1, 2 e 3. Se você tirar 1 e você pedir aumento para 2,5, existe 2,5? Não existe, né? Então, quando a banca te dá esse detalhe, você já vai também no detalhe e diz qual seria a pontuação merecida ali, digna para aquilo que você escreveu. Quando ela não te dá essa especificação, você simplesmente pede aumento sem dizer a nota exatamente, tá? O que você pode fazer muitas vezes é falar em percentual. Vamos supor que não tem esse detalhamento, mas você atendeu metade, 50%, 10%, enfim, falar em percentual aproximado do que você escreveu diante do total esperado. E que a sua nota atribuída a você foi completamente insuficiente, completamente desproporcional com o que você apresentou, entende? Mas voltando aqui na formalidade, para encerrar, você não pode exigir nada, né? Então,
muito carinho na hora de escrever com a banca, sempre prezada, sempre atenciosamente ao final, respeitosamente. Pega leve, tá? Não exija, eu exijo. Tem gente que escreve muito agressivo com a banca. Então, solicita respeitosamente. Escreva que você notou que pode ter havido um erro na correção do gabarito, mesmo você sabendo do zelo que ela tem. Então, seja bastante educado, sabe? Seja bastante, assim, cauteloso na hora de escrever, respeitando a correção da banca e solicitando com a devida fundamentação a alteração que poderia acontecer ali a seu favor, tá? Nunca, então na formalidade, lembra da própria educação, tá? Nunca coloque o seu nome, que veio colado, o seu nome no recurso. O examinador, ele tem que ser imparcial. No meio do recurso, já aconteceu de gente colocar o seu nome, o seu próprio nome. Veja, não parece muito coerente, né, colocar o seu próprio nome, mas não pode de jeito nenhum, tá? Não é só incoerente, não pode, porque o examinador não pode ler o nome de quem ele está corrigindo naquele momento. Ele precisa ser imparcial. Tudo bem? Tranquilo? E nessa formalidade, então, lembra da educação, lembra da sugestão que você está dando para ele ali de forma bem objetiva, bem clara. Ele não vai reinterpretar a sua discursiva, não, tá? Tem gente que pede para ele reler, né, e dar nova interpretação. Ele não vai ler, ele vai ler simplesmente ali o ponto objetivo. Como você faz o seu recurso de casa? Então, o que for pertinente a um recurso com referências, né, e não simplesmente ao que você escreveu, tá batendo o contexto da folha, mas com referências, coloque, tá? Então, a referência da Anvisa tal, né, referente à resolução COFEN não sei o que, coloque, tá? Isso acontece, a gente tem que buscar e cavucar cada vez mais referências quando o padrão não está muito claro, quando o padrão não coloca exatamente qual é o texto que deveria estar ali, tá? E tem bancas que simplesmente dá a pontuação e não coloca o padrão, tá? Então coloca assim, vamos supor, no seu conteúdo você deveria ter tido pontuação máxima de até 10 e você recebeu 4, tá? 4, beleza. 4, mas o que se esperava? Tem banca que não coloca, e é pior, né, pra gente fazer um recurso. Dessa forma, você acaba tendo que trazer o maior número de referência possível, bem explicadinho, página tal, cola o trecho, coloca a referência embaixo, o link, mas cola o trecho, não espere que ela vai ficar procurando no seu texto, tá? E aí indicando qual é o erro ali, tá? Tem particularidades que se aplicam muito a direito, enfim, mas aqui eu tô trazendo basicamente conhecimento de provas de enfermagem, de provas de SUS, tá? Já corrigi bastante discursiva, faço esse treino com o pessoal para quem se interessar individualmente. Saiba que treinar para discursiva, ela é muito mais do que aprender a escrever sobre um tema, é aprender a escrever no limite do que a banca pede, porque muitas vezes você tem muita argumentação, mas coloca de uma forma tão ruim ali dentro da sua discursiva que não atende ao que a banca deseja ler e a sua nota é ruim, mesmo você tendo um conteúdo muito melhor do que outra pessoa que escreveu de forma mais quadradinha e atendeu simplesmente e pontualmente o que a banca pediu. Então, no treino, você vai acompanhar que você precisa sim colocar suas ideias naquele número de linhas, sim obedecer parágrafo, sim olhar a parte gramatical, enfim, coesão, todas essas coisas importam e muito. Aprender a como, quando acontece a rasura, como sair da rasura, tá? Aprender a expor o seu conteúdo, distribuir tudo na introdução, desenvolvimento e a sua conclusão. E veja, é treino, não é saber falar sobre o assunto, é treino, é colocar suas ideias ali de forma muito coerentes, muito ligadas. E quando acabar tudo, sim, quando receber a correção, olhar se tem cabimento, se precisa, se cabe algum recurso ali com razão, tá? Não assim, vou entrar porque vou... Não, tá? Mesmo que você não pague para ninguém, que faça sozinho, perca seu tempo, né? Acontece de pedir A, você escrever C ali, fazer o quê? Errei, não sabia o assunto, tem discursiva que, poxa, é mais difícil mesmo, vacilei ou não estudei, ok. Mas sempre que tem uma brecha, eu sou da opinião que sim, deve-se tentar. Tendo coerência, tente. Porque muitas pessoas passam na frente das outras ali na pontuação final por décimos. Então, se você, no total de uma discursiva que valesse 10, né? Você tirou 8. Não é uma nota ruim, mas tirou 8. E, poxa, vai ficar numa colocação abaixo do colocado do próximo candidato que passou por causa de décimos? Será que na sua discursiva ali não dava para garimpar mais um pouquinho? Olhar com atenção, conferir pelo menos o que o seu examinador colocou ali para saber se dava para fazer algo a mais, tá? 2 décimos, 3 décimos, meio ponto. Em geral, 1 a cada 9, 10 discursivas
tem o recurso aceito. Sabia dessa estatística? É pouco, né? Eu acho pouco, tá? Só que é pouco, mas considera que muitas pessoas jogam discursivas ali à torta direita, sem ler o que está escrevendo, sabe? Sem fundamento, copia e cola mesmo, de qualquer jeito. Não vai ser lida. Então, se você fizer algo direitinho, redondinho e embasado, a chance é muito grande, tá? A minha experiência pessoal com recurso, eu nunca entrei com recurso na discursiva, tá? Pra mim, né? Pra minha pessoa. Pra aluno, vários. Mas pra minha pessoa, só pra dar um exemplo pra você, teve um recurso que eu entrei numa prova do Corém, que eu fiquei atrás da colocada que passou, né? O limite, eu não lembro se tinha 4 vagas, 5 vagas, assim que eu fiquei uma baixa. E já aconteceu de eu ter entrado naquele concurso em específico e estava fundamentado, completamente fundamentado, né? Era uma questão objetiva, estava completamente fundamentado, não tinha resposta correta àquela alternativa, não tinha dúvidas, muita gente entrou, a banca não aceitou. Outros concursos que eu já fiz, que eu já entrei com recurso, eu meio que garimpei, tentei dar um jeito, tentei colocar a ideia de que havia uma dupla interpretação naquela pergunta, né? E eu consegui o recurso. Então, quando tem uma mínima chance, é a sua chance. Se você deixar pra lá, passar, azar o seu, vai ter que prestar de novo. Então, o que você puder, sabe daquela ideia de eu fiz exatamente tudo o que eu podia pra conseguir. E aí sim, você tem o resultado final depois dessa última etapa, digamos assim, tá? Então, cuidado na hora de compartilhar recurso. Recurso é seu, tá? A gente pode ter amigos, colegas, compartilhar muita coisa. A gente sabe que muita gente compartilha material também. Gente, cada um assume o que fizer, mas essa hora é a última tacada, tá? É a última tacada. É você ou ele? Muitas vezes ali no finalzinho, brigando por décimos. Então sim, é a hora de se isolar, é a hora do nosso egoísmo natural, né? Da busca pelos nossos próprios esforços para atingir uma vaga ali. Em uma vaga vai caber uma pessoa, tá? Então você vai ter que sim levar em consideração todo o seu esforço, ao invés de ceder isso como fosse algo muito sem valor e se auto-prejudicar. Entenderam? Então, construam um recurso se for pertinente, construam uma estrutura educada, formal, tá? Sem exigir, mas pedindo, solicitando, reconhecendo que a banca é uma banca séria, mas que você está trazendo um argumento novo que pode ser considerado. Argumento esse que a banca pode ter deixado de ler dentro da sua discursiva ou ter colocado no espelho algo a mais ou a menos, tá? Outro ponto é, de repente, olha só o que me veio aqui, já aconteceu também. No espelho vem menos do que era o esperado. E você colocou mais, entendeu? Então, quer dizer, e daí? Mas eu acertei? Ok. Mas muita gente que também colocou pouco pode ter tirado a pontuação máxima. E você que colocou mais porque era pertinente com a pergunta, pode desclassificar outros candidatos porque não colocaram ali o suficiente. Então, quando você avalia o padrão de resposta da banca, olhe se está exatamente o que foi perguntado, isso é muito importante, se não está para menos ou para mais, para você solicitar ali a alteração, e depois, na coerência ali, olha o que você colocou, tá? Baseado no que você colocou, você vai poder fazer ali o jogo com a banca, com os seus argumentos, com as suas referências, tá? E apontando de forma mais simples possível para a banca qual o seu merecimento diante de tudo, beleza? Quer treinar discursiva? Te peço que me chame lá no Instagram ou aqui abaixo já vai ter o link para falar direto comigo ali via WhatsApp. E se precisar de recurso, entre em contato comigo também, claro, né? A gente não tem muito tempo para fazer o recurso, mas não dá para fazer o recurso de última hora ali, faltando minutos. Infelizmente, a rotina, tanto minha quanto sua, é tudo doida, né? Então, eu preciso ali de um dia para analisar. Eu faço análise para você sem custo, se tem ou não cabimento, e se for fazer o recurso, aí a gente faz o nosso combinado. Beleza? Não desconsidere essa parte, use a seu favor e, claro, isso não é o seu recurso principal. O seu argumento principal, o seu preparo principal é realmente estudar e escrever, conforme o seu treino vai evoluindo durante a sua preparação, escrever de forma que bater o olho examinador ele possa te dar muito próximo da nota máxima em todos os itens que fazem parte ali da correção. Fiquem com Deus, até mais!